Graça e paz, boa tarde. Vamos à leitura aqui da carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos no capítulo 11, 11º capítulo, em que o apóstolo Paulo traz algumas orientações para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, utilizada por alguns, né? Há uma aversão, pelo menos em parte por alguns de uma cultura cristã reformada, uma certa aversão aos movimentos pentecostais ou neopentecostais, e eles usam a carta de Paulo aos Coríntios para dizer que a igreja pentecostal ela fracassou, que a carta de Paulo aos Coríntios seria uma, uma evidência do fracasso pentecostal. É um daquele tipo de pensamento que nós falamos, né? Todos ensinam a revelação progressiva. Então você estuda toda a história e chega no ponto culminante. Alguns seguem em frente, outros querem apagar os eventos da história. O fato é que a igreja cristã surgiu debaixo do poder da graça de Deus, uma igreja farta, rica, uma igreja milionária em dons espirituais. O agir de Deus na vida daqueles irmãos e irmãs é algo muito notável, é algo totalmente surpreendente, é algo que rompe com os padrões da história, da cultura religiosa, não só dos judeus, mas também dos outros povos, mundo afora. É, Deus derramar do seu espírito, conceder dons aos homens indistintamente de classe social, de status social, homens e mulheres igualmente, é algo único, é algo inédito. No mesmo instante, no mesmo momento da história, no mesmo período, homens e mulheres desfrutando graciosamente dos dons do Espírito Santo. Isso é completamente inédito. A igreja começou dessa maneira, a igreja começou com esse testemunho, o testemunho do Espírito, cumprimento das profecias conforme estão registradas aqui no Antigo Testamento. Se não progrediu assim, não é responsabilidade nossa explicar. Se a igreja não progrediu assim, é porque não o quis, ou entendeu que não era conveniente, ou achou meios melhores, dependendo da época. Via de regra, esse melhor meio foi associar-se ao Estado, tornar-se uma instituição financiada pelo Estado, com ministros sustentados pelo Estado, servindo a Deus e ao Estado. Sempre na história da igreja estiveram aqueles que preferiram se afastar desse modelo. A questão é o que nós pretendemos seguir, o que nós desejamos seguir. Eu não vejo como uma igreja ser pentecostal como era nos dias apostólicos. Eu não vejo como. Tá? Há uma separação de 2000 anos aí. Há toda uma cultura, há todo um saber e há toda uma indisposição numa submissão absoluta à verdade de Deus. Essa é que é a verdade. Mas nada impede, onde ele é bem-vindo, onde ele é bem recebido, que o Espírito Santo graciosamente conceda dons aos homens, inclusive onde as pessoas não gostam muito de falar de dons espirituais. Não há dúvida que o Espírito Santo ainda assim graciosamente concede dons aos homens. Essa é uma verdade da Escritura. Mas nós estamos aqui com o apóstolo Paulo restaurando essa igreja, restaurando a comunhão da igreja com o apóstolo, com toda a igreja de Cristo e a comunhão da igreja consigo mesma. E agora ele chega na questão do culto, da organização. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem,
o homem a cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim por causa do homem. Esse texto, graças a Deus pela sua palavra, e que o Santo Espírito nos abençoe nesse momento de reflexão. Esse texto do apóstolo Paulo é um texto de difícil compreensão. É um texto de difícil compreensão. Nós podemos imaginar que o apóstolo Paulo está preocupado com qualquer confusão na igreja. E eu concordo com ele. A cidade de Corinto era famosa, foi famosa há muito tempo, pela prostituição cultual, a prostituição religiosa, né? Prostituição protegida pelo Estado lá. Então eram centenas de prostitutas e também prostitutos, também homens, havia homens também. Na sua maioria escravos, tá? Na sua maioria escravos, nesse serviço de prostituição. Essa foi uma marca da cidade de Corinto, principalmente enquanto, num passado, séculos antes do apóstolo Paulo ter estado lá. Essa cidade era a Corinto grega. Essa Corinto grega foi destruída pelos romanos e foi reconstruída. Mas nós sabemos que os maus costumes não são abandonados com muita facilidade. Então, há a preocupação da prostituição sexual, há a preocupação de confusão com prostituição sexual. Pode ser que sim. Pode ser que isso esteja também na mente do apóstolo Paulo. Pode ser que isso esteja na mente do apóstolo Paulo, né? Que a pessoa, ao chegar na igreja, ao se deparar com um momento de adoração ou com um momento de pregação, ela não tivesse uma lembrança, um pensamento que a levasse equivocadamente a um culto pagão. Nisso, o apóstolo Paulo ele não está equivocado, se bem que as leis romanas estabeleciam regras no que diz respeito à vestimenta das prostitutas, tá? As roupas que elas usavam era quase que exclusiva delas. E para as prostitutas, havia roupas que elas também não podiam usar. Então era muito difícil alguém confundir uma mulher com uma mulher da prostituição, tá? Não é porque estava olhando para uma mulher que ele teria alguma dúvida se é ou se não é prostituta. Não. A legislação romana estabelecia muito claramente essa distinção de vestes, roupas que só as prostitutas usavam publicamente e roupas que elas não podiam usar publicamente. Se alguém sai desse contexto, poderia criar embaraço para si mesmo. Então, havia alguma ordem, havia alguma regulamentação, havia meios de se evitar a abordagem indevida, né, às mulheres que não estavam envolvidas na prostituição. Tá? Isto é certo. Agora, o apóstolo Paulo, ele começa não falando das mulheres. Ele não começa falando das mulheres, que as mulheres devem usar o véu ou cobrir a cabeça. A questão do véu, né, de cobrir a cabeça, tem relação também com o clima, né? Lugares muito quentes, como algumas regiões de Israel, é comum as pessoas se cobrirem em determinados períodos do dia. Agora, as mulheres
não necessariamente se sentiam obrigadas a usar o véu publicamente. Não era bem assim em Corinto. Não era bem assim em Corinto. Mas os homens, era comum na cultura do Império Romano, cobrirem a cabeça, cobrirem a cabeça em sinal de reverência nos cultos romanos, nas religiões romanas lá, os homens costumavam cobrir a cabeça. Os judeus também começaram a cobrir a cabeça. Eles tinham um manto que eles usavam, mas depois acabou desenvolvendo é o talit, é um xale. Até hoje eles usam um xale de oração. Eles usam nas orações da manhã e também nas orações da sinagoga. Eu creio que nos dias do apóstolo, esse talit aí, esse xale, esse manto, já estava sendo usado pelos judeus. Eu acredito, falam do primeiro século, eu acredito que já estava sendo usado pelos judeus, talvez principalmente em Jerusalém. Não me aprofundei nisso, mas é sabido que o cidadão romano, no culto das suas religiões lá, ele cobria a cabeça. Eu entendo que o apóstolo Paulo ele está abrindo aqui uma divergência no que diz respeito às práticas e aos costumes. Ou seja, mas o apóstolo Paulo não está mais usando aqui a argumentação social, as questões sociais. As roupas, nós nos esquecemos disso, porque muita gente considera o Éden, o livro de Gênesis, uma ficção, uma mitologia, uma fábula. Mas o homem necessitou, o homem e a mulher tiveram a necessidade de cobertura, de roupas, somente após o pecado. Até então, o homem vivia graciosamente em comunhão com Deus, vivia em paz. Não havia a sensação de indignidade. Muito embora existam alguns movimentos aqui ou acolá em que as pessoas querem passar um tempo nuas lá, isso não cola, não satisfaz, não é suficiente. A vida social, a vida comum, a vida profissional exige que o corpo humano seja coberto, seja protegido. E também exige-se uma proteção de outros em relação ao corpo humano. Tá? Há uma necessidade. As vestes dizem muito a respeito das pessoas, principalmente se elas são ricas ou se são pobres. Né? E sempre foi assim. As vestes dos reis, dos imperadores, dos sumos sacerdotes, as vestes das pessoas mais importantes e influentes nas diversas sociedades do mundo sempre foram diferenciadas, sempre tiveram ali um brilho a mais. Os pobres sempre se vestiram como puderam, com simplicidade. Fala, Marco, e o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo em relação a isso? O apóstolo Paulo, ele está usando um argumento teológico, tá? Ele usa um argumento bíblico, um argumento escriturístico para estabelecer na igreja uma prática, um comportamento. A religião cristã, o cristianismo, na sua reunião, ele não separa necessariamente o homem da mulher. O judaísmo separa. Até um determinado lugar, a mulher pode ingressar no templo, até um determinado lugar. A partir dali, tem os homens, muito embora mulheres até pudessem apresentar lá a sacrifícios, ofertas e coisas desse tipo. As mulheres podiam também, mas havia uma separação. Um pátio para as mulheres e o pátio dos homens. E o templo em si era exclusividade dos sacerdotes. Na religião judaica, na religião do templo, o ingressar no templo era prerrogativa única e exclusiva dos sacerdotes, tá? Os que ali estavam prestando culto, tinha cada grupo a sua limitação, a sua área de atuação. Como proceder numa igreja em formação, numa igreja ainda se fortalecendo no que diz respeito à organização, aos costumes. O apóstolo Paulo usa o argumento espiritual. Todos nós nos valemos dos argumentos sociais, né? Para que a mulher não seja confundida com uma prostituta,
que o culto cristão não seja confundido com um culto pagão. Mas o apóstolo Paulo está usando um argumento completamente diferente. Ele fala, ele deixa aqui evidente que Cristo é o cabeça de todo homem. Pode parecer ingenuidade, mas o apóstolo se vê obrigado a lembrar repetidamente que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo está no absoluto controle dos seus fiéis, dos seus seguidores, ainda dos rebeldes. A soberania de Cristo, a soberania envolve isso. Quem está em rebelião é o servo, é a criatura, é o adorador, é o cristão. Deus não muda, Jesus Cristo não muda. Ele permanece Senhor. A partir desse pensamento, ele fala: Cristo é a cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Ele estabelece a necessidade de uma ordem, de uma hierarquia, a necessidade de uma organização que expresse a fé. Uma organização interna, uma organização interior, uma organização da igreja que reflita a fé que a igreja declara, a fé que a igreja confessa. Os apóstolos, todos homens. Jesus, o Cristo, homem. Então há uma precedência desde a criação do homem. A precedência não é uma questão de direito, é uma questão de responsabilidade. Não é direito a ter autoridade, é uma responsabilidade. É a responsabilidade do homem refletir em sua vida a glória a ele conferida na criação. Se os homens não estão refletindo isso, é problema daqueles que se recusam a fazê-lo. Mas o apóstolo Paulo é bastante taxativo. E ele chega a dizer: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Na minha opinião, o apóstolo Paulo usou o argumento teológico para criar uma ruptura, não só com o paganismo, mas também com o judaísmo. Tá? Esse algo novo que a igreja apresenta o homem como coroa da criação e que, por assim o ser, restaurado a dignidade de adorador, restaurado a possibilidade de comunhão com Deus pela fé em Cristo Jesus, esse homem deve refletir na sua atitude o que Deus realizou na vida dele. É como se o homem voltasse àquela comunhão, aquele companheirismo do Éden. Portanto, o homem não deveria cobrir a cabeça de maneira nenhuma durante as orações ou durante a pregação ou a profecia. Há quem diferencie profecia de pregação, há quem iguale profecia de pregação, mas são elementos distintos, são momentos distintos. Pode haver profecia na pregação, né, mas na profecia raramente há uma pregação, pode haver ilustrações e coisas do gênero. São momentos distintos. Então ele apresenta esse momento da igreja controlada pelo Espírito Santo, controlada entre aspas, né, porque o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está capacitando, o Espírito Santo está concedendo dons, o Espírito Santo está guiando, conduzindo, orientando, mas as pessoas por si mesmas não têm condições de compreender a direção do Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo teve dificuldades, imagina os demais. É nesse contexto que Paulo orienta que na igreja o homem não deve de maneira nenhuma cobrir a cabeça. Pessoalmente, eu não tenho nada contra a pessoa cobrir a cabeça para orar. No inverno, no frio, nem todo mundo tem ar-condicionado. E quem usa, os judeus usam o véu, o talit, para cobrir como uma barreira, como um isolamento do mundo. Tem toda uma simbologia, tem toda
tem toda assim uma ilustração, tem todo um significado o ato do judeu cobrir a cabeça. O romano também, naquela época, tinha todo um significado de submissão, de obediência. O apóstolo Paulo muda. O apóstolo Paulo diverge dos dois grupos. Diverge dos dois grupos. Nós não fomos salvos pela fé em Cristo Jesus para nos escondermos do mundo. Ele está aplicando aqui as figuras de linguagem, né? Que o cristão é como o sal ou como a luz que ilumina. Então, o cristão deve permitir, entre aspas, que a glória de Deus reflita no seu ser, na sua vida. Por isso, a cabeça descoberta. Não como Moisés, cuja glória que brilhava ou refletia no seu rosto era transitória, e ele se cobria com o véu para que as pessoas não vissem o desvanecer, né? O diminuir, o enfraquecer e o fim daquela glória que refletia. O cristão, com o rosto descoberto, deve adorar a Deus, deve viver para Deus. E a sua vida, ele não deve criar obstáculo para que a sua vida expresse esse cuidado, esse carinho, esse amor, essa virtude, essa graça concedida pela fé em Cristo Jesus. É o parecer do apóstolo Paulo. Aí, por outro lado, aí ele já vai. A mulher que ora ou profetiza sem o véu, ela está desonrando a sua cabeça, ela está desonrando o seu marido, ela está desonrando essa estrutura organizacional que vai muito além da igreja, que vai muito além da reunião, que vai muito além dos homens, das mulheres, dos presentes, dos ministros, dos visitantes. Essa reunião cristã, o apóstolo Paulo insiste que ela reflita o agir de Deus na terra. Ele insiste que a comunhão cristã, que a reunião de oração cristã, seja um momento de comunhão com Deus, o estar em comunhão com Deus, o estar sujeito ao agir de Deus. A supervisão não é do ministro, a supervisão não é do apóstolo, a supervisão não é do homem ou da mulher. A supervisão da igreja é pelo próprio Deus. E nesse aspecto, ele usa a figura conhecida pelos judeus, né, dos anjos que monitoram, que fiscalizam, que vigiam, que cuidam do povo escolhido de Deus. Isso é completamente único, tá? Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade, Falar isso no mundo de hoje é um tanto complicado. Tem até umas mulheres aí estranhas, né? Umas mulheres assim atiradas, né? Pouco educadas, né? Um jeitão escandaloso de falar, que se apresentam como evangélicas ou como profetisas ou sei lá o quê, mas a mulher grita mais do que qualquer coisa, né? Parece uma neurose ambulante. E falam também dessa autoridade. E Deus me perdoe, na minha opinião, falam com leviandade, porque uma pessoa que deseja na sua vida expressar um sinal de autoridade, a postura dela é de reverência, é de cuidado, é de não se exaltar, de não se exacerbar, né? De não chamar tanta atenção para si, e sim para Deus. Mas esse é outro ponto. Os dias de hoje são os dias de hoje, eles passarão com toda certeza, ficarão na história, e como nós leremos, como nós veremos essa história, eu espero que de uma maneira inteligente a evitar os erros que se comete hoje. Mas o que esse texto diz em termos de expressão cultural hoje? Na minha opinião, pouco ou quase nada, porque muito do que diz respeito à reunião da igreja, à reunião dos cristãos, pouco ou quase nada tem a ver com adoração a Deus, pouco ou quase nada tem a ver com culto a Deus. Infelizmente,
muitas igrejas, na era da comunicação, enviesaram aí pelo caminho do espetáculo, né? Pelo caminho da apresentação de cerimônias espetáculo, ou de cultos espetáculos, ou de reuniões espetáculos. Os propósitos, as premissas, na maior parte das vezes, se você colocar ali, anotar, quase nada tem a ver com a vida eterna, quase nada tem a ver com o reino de Deus, quase nada tem a ver como deve se viver o cristão no mundo de hoje. Tem muita conversa, muita balela, muita fantasia, né? Muita pirotecnia, mas temor, reverência é algo que se perdeu, infelizmente. Eu creio que será resgatado, eu creio que será retomado, porque outra coisa odiosa também é a caricatura, né? A caricatura bizarra, como se determinado padrão de vestes ou conduta exemplificasse plenamente. O propósito estabelecido diz respeito à formação do caráter. Mais do que criar um costume, ou mais do que eliminar um ou outro costume na igreja, o apóstolo Paulo está estabelecendo o princípio. Por que a igreja deve se reunir? Para adorar a Deus. Em quais momentos a igreja deve se reunir? Sempre. Com que propósito? Adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Não há outra justificativa que o apóstolo Paulo encontre para que os irmãos se reúnam que não seja a adoração a Deus, o culto, a devoção, expresso de várias maneiras, expresso de várias formas. Se você ler atentamente aqui, os recursos litúrgicos da igreja primitiva não eram poucos, eles eram muitos, porque foram dados pelo Espírito Santo, seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do Espírito Santo, a igreja sairia daquela tragédia na qual ela se colocou. Porque a igreja de Corinto era também um pouco espetáculo. A igreja de Corinto era um quê de exibição. A igreja de Corinto era um quê de fanatismo, de carnalidade, de mundanidade, de comunhão com coisas imundas, proibidas. A igreja de Corinto necessitava de disciplina e de orientação. Então, o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, é inflexível. Ele é inflexível nesse propósito. E ele apresenta o argumento teológico, ele apresenta o argumento criativo. Isso daí leva a questões inúteis nos dias de hoje, né? Se as mulheres podem pregar. Elas já estão pregando, né? Elas já estão pregando. Alguém pode levantar questionamentos quanto à conduta, né, dessas tais mulheres que pregam. Aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Se tem que usar véu, se não tem que usar véu, isso hoje é o que menos importa. É o que menos importa. Porque o que importa é aquilo que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Deus estabeleceu um plano, Deus criou o homem para que o homem não se sentisse só, para que o homem ele não experimentou a solidão. Talvez Adão tenha experimentado a solidão depois do casamento nas suas brigas com Eva. Mas enquanto no paraíso o homem não experimentou a solidão. Para que o homem não experimentasse a solidão, Deus criou a mulher. Criando homem e mulher, Deus garantiu que, mesmo pecando, a humanidade continuaria. Veja que Deus cria primeiro, Deus cria antes. Antes que o homem falhasse, antes que o homem fracassasse, ele já tinha consigo uma companheira. E com essa companheira havia a garantia da continuação da espécie humana, a procriação. Alguns dizem que iniciou ainda no paraíso, outros afirmam que sexo foi só depois do pecado. Ó a cabeça também, né? Ó a cabecinha de algumas pessoas. Confundem sexo com o pecado. Não me atenho a esses detalhes porque eles não são insignificantes. Porque a promessa do filho, a promessa do resgatador, ela é após o pecado. Ela é garantida após o pecado. O filho, o filho, o filho.
Por isso você vê toda a história privilegiando o nascimento do menino, né, devido à expectativa da redenção, do livramento de todo o pecado. O que vale do texto é o reconhecimento de que Deus estabeleceu um plano que inclui o homem, que inclui a mulher, tá? Da mesma maneira em que Deus envia o seu filho, sendo Deus o cabeça de Cristo, o Senhor soberano de toda a criação, de todo o propósito redentivo, resgatador no que diz respeito à humanidade. Há um plano, há um propósito. As ambições, ainda que sejam espirituais, do homem ou da mulher, não podem ir contra ao plano, ao propósito estabelecido por Deus. Não pode e não deve. Por quê? Porque cria-se embaraço, cria-se confusão, estabelece-se divergências, estabelece-se uma série de questões e fatores que acabam prejudicando a proclamação do Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo não proíbe a mulher de orar e não proíbe a mulher de profetizar. Na igreja, ele está falando da igreja. A mulher não está proibida de orar ou de profetizar. Ela está proibida de exercer autoridade sobre os homens. É o que o apóstolo Paulo estabeleceu. As igrejas cristãs, como um todo, uns permanecem dentro de alguns princípios, outros acreditam que podem ir além. Não vejo a necessidade de imposição no que diz respeito aos costumes, porque os costumes são passageiros. O que pode parecer interessante hoje torna-se ridículo amanhã. O que é ridículo hoje pode ser interessante amanhã. O que a Bíblia orienta é que as pessoas se vistam com decência, com simplicidade, né? Não querendo dizer nada além do que eu estou aqui para adorar a Deus, eu estou aqui para servir a Deus. Não sou eu quem importa, né? Não sou eu quem faz a diferença, e sim o próprio Deus, e sim o agir do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo continua aqui. Ó. No Senhor, todavia, após estabelecer aqui um parâmetro inflexível, ele fala, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ele estabelece uma hierarquia, mas essa hierarquia estabelecida, ela só pode ser desfrutada de livre vontade, por consenso. O que a Bíblia pede da mulher é que ela não frustre, ela não seja um obstáculo ao ministério do marido, ao propósito. A mulher não devia boicotar a responsabilidade do marido, como fez Eva, né? Correu na frente, pegou da fruta, comeu e deu para o Adão, que aceitou. Amou mais a criatura do que o Criador. E deu no que deu, estamos aí até hoje aguardando a consumação da redenção realizada por Cristo Jesus. Então, aparentemente, ele exige um pouco mais das mulheres, né? Porque a mulher não é um poder, né? E não é uma virtude, mas tem essa característica de, em um momento ou outro, boicotar. Tem esse poder, na verdade, de boicotar a vida ou o ministério, ou qualquer que seja a atividade. Todo homem casado sabe que a mulher, quando ela cisma, não tem jeito. Então, a mulher não deve boicotar o ministério, a mulher não deve boicotar o marido. E o marido deve ser para a esposa como Cristo o é para a igreja. Vejamos agora. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que,
se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer deste assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento nas igrejas de Deus. O apóstolo Paulo fala: não há motivos para polêmica e não há motivo para confusão. Homem, cabeça descoberta para orar e profetizar, e também condena os cabelos longos. Ele condena os cabelos femininos para o homem, né? Os cabelos que se alongam. Porque curto, eu não tenho cabelo, né? Mas curto, como as pessoas usam hoje, isso vem dos militares, né? Cortar, raspar a barba, cortar a cabeça, era para evitar, era para conter as pragas, o piolho, sarna, essas coisas. Depois virou uma questão estética, mas barba era normal. Cabelo ao ombro aqui não era nem considerado longo, era o cabelo normal, tá? O que o apóstolo Paulo não quer é os cabelos muito longos, ele não quer confusão, ele não admite confusão. E ele usou um argumento belíssimo, difícil de derrubar, tá? É um argumento muito difícil de derrubar. Não que com isso eu esteja me colocando contra o Ministério das Mulheres. Não, não estou. Tem muitas mulheres pregando, tem muitas mulheres fazendo um bom trabalho, tá? Porque em algum momento alguém decidiu ir atrás de outra coisa, né? Decidiu fazer outra coisa. Há critérios específicos estabelecidos para o ministério cristão. Há critérios específicos estabelecidos. A flexibilização é resultado da necessidade também. Tem uma igreja aí que ela é muito rigorosa em relação às mulheres, que não pode, ela pode auxiliar em tudo, mas não pode agir de maneira nenhuma. Mas também ela parou, travou, mal consegue se manter, né? Mal tem ministros suficientes para se sustentar e está se fragmentando e não consegue a ordenação de ministro. Pensaram até em incluir casados, mas mudaram de ideia, né? Mulher, então, não pode de jeito nenhum. Cada grupo tem a sua consciência bem estabelecida, o importante é viver em paz com a sua consciência e com Deus, né? Viver em paz com a sua consciência e com Deus, consciente de que, mais importante do que costumes, porque o apóstolo Paulo está rejeitando tanto de judeus como de gentios, mais importante do que o costume é a consciência de viver para Deus, é a consciência de uma vida a descoberto de Deus, né? Nós, em alguns momentos, nos apegamos mais às petições, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas o ensino apostólico, o ensino bíblico é que não há cobertura entre Deus e nós. Deus é plenamente consciente do nosso viver, da nossa existência, das nossas necessidades, e ele, a seu tempo, suprirá cada uma delas. E nós precisamos manter a consciência de que não vivemos num subterrâneo, a encoberto por Deus. A única coisa que vai te separar de Deus é o pecado. Então, fuja dele. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.